Eu não tô nem aí pra opinião desse bando de jumento. Peraí, Platão. Não posso anotar isso assim. Preciso de algo mais formal. Então anota aí. Não devemos nos preocupar com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto. Nossa, essa ficou do caraca. A opinião dos ignorantes é como veneno, lenta, mas capaz de corromper quem se alimenta dela. Pois as multidões não refletem. Suas mentes são moldadas por informações baratas, por divertimentos fúteis, por ecos que se repetem sem exame. Por isso, dar valor ao julgamento da massa é entregar a própria alma ao vazio. Mas não confundamos. Há críticas que merecem ser ouvidas, pois nascem da razão, da experiência e da busca pelo justo. Essas são como o ferro que afia o ferro, e delas não devemos fugir. Já as palavras lançadas sem fundamento, movidas apenas por hábito ou ignorância, devem ser desprezadas como vento que passa. Quem deseja crescer deve recusar os padrões repetidos pela maioria e escolher o caminho da autenticidade, pois só aquele que se mantém fiel a si mesmo, em vez de se curvar às vozes da multidão, pode verdadeiramente evoluir. Eu não tô nem aí pra opinião desse bando de jumento. Peraí, Platão. Não posso anotar isso assim. Preciso de algo mais formal. Então anota aí. Não devemos nos preocupar com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto. Nossa, essa ficou do caraca. A opinião dos ignorantes é como veneno, lenta, mas capaz de corromper quem se alimenta dela. Pois as multidões não refletem. Suas mentes são moldadas por informações baratas, por divertimentos fúteis, por ecos que se repetem sem exame. Por isso, dar valor ao julgamento da massa é entregar a própria alma ao vazio. Mas não confundamos. Há críticas que merecem ser ouvidas, pois nascem da razão, da experiência e da busca pelo justo. Essas são como o ferro que afia o ferro, e delas não devemos fugir. Já as palavras lançadas sem fundamento, movidas apenas por hábito ou ignorância, devem ser desprezadas como vento que passa. Quem deseja crescer deve recusar os padrões repetidos pela maioria e escolher o caminho da autenticidade, pois só aquele que se mantém fiel a si mesmo, em vez de se curvar às vozes da multidão, pode verdadeiramente evoluir. Eu não tô nem aí pra opinião desse bando de jumento. Peraí, Platão. Não posso anotar isso assim. Preciso de algo mais formal. Então anota aí. Não devemos nos preocupar com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto. Nossa, essa ficou do caraca. A opinião dos ignorantes é como veneno, lenta, mas capaz de corromper quem se alimenta dela. Pois as multidões não refletem. Suas mentes são moldadas por informações baratas, por divertimentos fúteis, por ecos que se repetem sem exame. Por isso, dar valor ao julgamento da massa é entregar a própria alma ao vazio. Mas não confundamos. Há críticas que merecem ser ouvidas, pois nascem da razão, da experiência e da busca pelo justo. Essas são como o ferro que afia o ferro, e delas não devemos fugir. Já as palavras lançadas sem fundamento, movidas apenas por hábito ou ignorância, devem ser desprezadas como vento que passa. Quem deseja crescer deve recusar os padrões repetidos pela maioria e escolher o caminho da autenticidade, pois só aquele que se mantém fiel a si mesmo, em vez de se curvar às vozes da multidão, pode verdadeiramente evoluir.